Vamos então fazer a nossa prece e depois vamos passar para o Dr. Newton, que vai falar sobre um assunto muito importante, que é a depressão e o suicídio. Isso é muito importante, esse tema, né? Vamos então à nossa prece. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento, buscando o conhecimento, buscando o conforto e a compreensão de tudo que passamos na nossa vida, de tudo que observamos na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, e que possamos sempre vir aqui com esse intuito de aprender e dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa casa, do nosso trabalho e no convívio com a sociedade, colocar todos esses ensinamentos em prática. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído, inspirado e ajudado, por certo, por todos esses amigos que aqui estão contribuindo também com esse trabalho. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Dr. Newton Vieira. Uma boa noite a todos. Tá dando para ouvir bem? Tá bom? Tá? A paz do Cristo esteja conosco nessa noite. E falar sobre depressão e suicídio é muito mais falar sobre a vida. Essas duas questões, elas são muito importantes na humanidade. Atravessamos um momento na nossa sociedade mundial em que o afastamento dos valores cristãos é muito grande. O Cristo parece que foi colocado um tanto de lado nas nossas famílias, nos nossos encontros, nas nossas conversas. Parece que o Cristo ficou um tanto colocado de lado e novos valores começaram a inundar o coração da humanidade. E diante disso a gente vê hoje uma epidemia imensa de depressão e um número alarmante de suicídios. E isso é um reflexo de como o ser humano vem se afastando da sua essência de amor, da sua essência caridosa, da sua essência de fraternidade. O quanto nós estamos deixando de lado aquilo que Deus nos deu, a bênção da nossa criação, que fomos criados com amor. E para o amor vivermos. E com amor compartilharmos as nossas vidas. Isso precisa retornar à nossa consciência. É como se isso estivesse aqui e, de repente, está sendo empurrado cada vez mais para um plano mais escondido dentro do ser humano. E aí nós procuramos e não achamos. E aí hoje nós achamos o ser humano vivendo atitudes que nos assustam, que nos deixam tão abismados. Como tanta violência, como tanta agressividade, como tanta coisa ruim o ser humano está vivenciando. O desrespeito a si e ao próximo parece que se tornou uma coisa do cotidiano. Ninguém mais está se importando com isso. E aí a gente assiste essa quantidade de guerras acontecendo, a gente assiste a quantidade de agressões uns aos outros como se fosse uma coisa normal. Como se fosse uma coisa que já é aceita por todos. E aí a gente verifica que isso aí não é normal. Isso não é normal. Isso é justamente quando nós permitimos que todo o nosso lado ainda de imperfeições, de falhas, de uma brutalidade venha à superfície. Mas e o outro lado que existe dentro de cada um de nós? Afinal, somos filhos de Deus.
Somos criaturas que fomos criados por um Pai amoroso e que de longe não deseja nenhum filho o mal. Nunca. O que hoje nós assistimos na nossa sociedade é simplesmente a nossa criação, deixando fluir todo o nosso desequilíbrio, toda a nossa perturbação. E aí isso parece que vai cada vez criando uma normalidade, mas não pode ser normal. Aí quando a gente olha o que a saúde nos fala, que a gente tem esses dados estatísticos, que a cada 40 segundos uma pessoa está cometendo suicídio no mundo. Enquanto nós estamos falando aqui, uma pessoa comete suicídio em alguma parte do mundo. Isso é uma coisa absurda. No Brasil, estima-se um suicídio a cada 38 minutos. Ou seja, desde que nós chegamos aqui, alguém já cometeu o suicídio. O número de casos em crianças de 10 a 14 anos, em 10 anos, subiu 45%. De 14 a 19, quase 50%. O que está acontecendo com a nossa humanidade, em que uma criança de 10 anos, e nós nos lembramos quando a gente era criança, a gente está lá pequeno, a gente tem o quê quando tem uma idade de 10 anos? Sonhos. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero mudar o mundo, eu vou ser isso, papai, mamãe, e de repente, com 10 anos, aquele espírito que habita aquele corpo abre mão da própria existência. Isso daí não é uma questão só de números. A gente tem que ir muito mais além. Cada existência dessa é uma experiência que o espírito ele perde naquele momento. É óbvio que ninguém morre, isso nós sabemos, isso está mais do que explicado dentro da doutrina espírita. O que morre é o corpo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que esse corpo aqui, material, de carne e osso, vai chegar a um determinado momento, mais cedo ou mais tarde, para cada um, e ele vai acabar. Esse é o caminho, porque é o corpo, ele tem um tempo, é um instrumento sagrado para o nosso aprendizado enquanto nós estamos aqui no planeta Terra. E aí o espírito imortal, ele se desliga. A essência do ser, a nossa consciência, ele se desliga, ele se desprende. Porque uma vez criado o espírito, ele nunca vai morrer. Nós somos imortais. Daí a grande desilusão de quando nós cometemos o suicídio, o susto que levamos depois naquele momento exato, porque acreditamos que tudo vai acabar e de repente não acabou. A consciência continua, o pensamento flui. Aquela dor que me incomodava e me fazia sofrer enquanto eu estava na carne, continua. Ué, mas não era para acabar? Não é para acabar. Porque, na verdade, a gente não morre. Aí é que está o grande ponto. Se nós entendermos que nós somos imortais, bom, se eu entendo que eu sou imortal, esse período que eu estou aqui, que aliás é muito curto, encarnado, é uma experiência. É um fragmento da minha vida, é um fragmento da minha história, é um fragmento do todo. Então é um pedacinho isto. E que ele é para ser aproveitado na sua plenitude. E por que a gente está abrindo mão dessa experiência? É como se você colocasse o aluno dentro da escola e o aluno não vai à aula e desiste depois de ir à escola. Ele está perdendo a oportunidade de aprender, de conhecer, de crescer, de se desenvolver, de ir além, de ir mais. Essa experiência aqui carnal é a experiência que nos alavanca para cima e para frente. Quando nós abrimos mão, a gente estaciona. A gente estaciona. E vai precisar
revisar isso tudo. Veja, Deus não pune, Deus não cria castigo, Deus não faz julgamento de nada disso, nem nós, dentro da doutrina espírita, devemos ter nenhum tipo de julgamento crítico ou censura a quem venha tentar ou tenha cometido suicídio. Não. O nosso modelo e guia, Jesus, nos ensinou a amarmos. Não importa quem sejamos, as nossas escolhas, porque Jesus justamente nos ensinou que todos somos filhos de Deus, que estamos a caminho do autoconhecimento, da purificação, da nossa iluminação. E neste processo vamos cometendo erros. É um processo de ir e vir, é uma dinâmica. Nós vamos cada vez mais modificando isso. Então não há por que julgar uns aos outros, até porque ninguém pode julgar um ao outro, porque nós somos completamente imperfeitos. Se Jesus nos julgou, nós não podemos julgar. Não temos condições de fazer isso. Só a Deus cabe qualquer tipo de juízo sobre as nossas vidas. E aí, neste momento, é importante que haja o quê? O acolhimento do irmão que se encontra numa situação de fragilidade. De fragilidade. Mais cedo ou mais tarde, algum de nós atravessa a prova que vem enfrentar, atravessa a expiação que vem passar por aqui. A gente não sabe como a gente vai enfrentar um momento de expiação nosso. Hoje pode estar tudo muito bem, mas na hora que vir a tempestade da expiação, e aí? Como é que vai ser? Será que eu estou firme realmente nas minhas convicções, na minha fé, para enfrentar esse momento? Vou balançar? E se eu balançar, alguém vai me estender a mão ou vai me criticar? Porque todos nós estamos aqui com a possibilidade de falharmos. Por isso Deus colocou família, amigos, várias pessoas à nossa volta, os templos religiosos, a casa espírita, porque aqui a gente nos une, a gente se une para quê? Para a gente criar forças, para sustentar, para a gente ir adiante, para a gente entender que cada um tem uma dor e um sofrimento dentro de si, pode até não falar, pode até não dividir, mas todos nós passamos por situações difíceis nas nossas vidas, dúvidas, incertezas, medos. Nos desesperamos em vários momentos, queremos desistir. Quantos nos dizem, eu gostaria de pegar um carro, sumir, quero pegar uma estrada e desaparecer e nunca mais ninguém me vê. Quero ir embora, sumir. Ninguém vai mais me encontrar. Quantos não dizem isso? Que querem sumir, desaparecer, ninguém mais vê. O que é isso? O que é isso? É o momento em que nós estamos enfrentando justamente toda a dinâmica de conflitos nossos, antigos e atuais, mas não estamos conseguindo encontrar um equilíbrio disso. E aí, a gente dá a balançada. E quem pode ajudar? É quem está perto. Quem está do lado. Mas eu não conheço fulano. Todos somos irmãos. Quantos nos procuram a gente nunca viu para falar das dificuldades e das dores? Quantos? E quantas vezes a gente não sentou para ouvir, que a gente achou que aquela pessoa estava trazendo problema, aquele problema tinha uma carga negativa, aquele problema era muito pesado para ouvir, aquilo dali era uma coisa assim que eu não quero ouvir, na verdade eu quero um dia bom, um dia bacana, um dia equilibrado, um dia maravilhoso para mim, mas nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui neste mundo a lazer, nós estamos aqui para nos conhecermos e podermos ajudar o outro, porque se o outro está precisando agora, daqui a pouco sou eu que vou precisar. A gente não pode se iludir, não, que o outro está precisando hoje, que eu não vou precisar nunca. Não, de maneira nenhuma.
De maneira nenhuma. A gente não sabe qual é o nosso planejamento reencarnatório. Então, se a gente quer ser ajudado, que a gente ajude. A gente ajude. Na hora que eu estendo a mão, eu estou criando mais um laço que vai me auxiliar no futuro, que vai colaborar com algum momento adiante que eu necessite. E a gente vai formando essas redes de fraternidade. Voltemos a Jesus. O que Jesus ele nos ensinou? Para sermos fraternos, amigos. Não importa quem venha no convívio. Por isso que ele foi ter com todos. Não importava quem fosse. Feio, bonito, branco, preto, rico, pobre, doente, saudável. Homem, mulher, não importa o que seja. O que Jesus dizia? Somos todos filhos de Deus a caminho do mesmo processo. Vamos nos respeitar, vamos nos unir, vamos nos entender, vamos dialogar, vamos conversar. Esse é o nosso modelo. E aí a gente começa também a pensar no seguinte, vejamos, o que há com essa criança, esse espírito aos 10 anos que ele abre mão então da existência? Quem é que está sendo o modelo e o guia dele? Quem está sendo o valor moral desta criança e deste jovem? Parece que Jesus foi esquecido pelas famílias. Nós não falamos mais sobre ele dentro do lar. Esquecemos de apresentar às crianças e aos jovens o Evangelho de Jesus. Ele precisa ser apresentado às crianças, precisa ser apresentado aos jovens. O jovem, a criança, é justamente essa semente que vai crescer para o seu futuro. Parece que o jovem não está tendo mais o contato com Jesus. E aí ele vai ter contato com o que nas mídias sociais? Com o que se tem do materialismo. E aí nós deixamos seguir desta maneira. Mas nós estamos sendo omissos. Omissos na nossa participação como cristãos de melhorar este processo da juventude. Então, a evangelização de crianças, de jovens, é fundamental. Ela é fundamental nós voltarmos a apresentar Jesus aos nossos jovens. Como esse modelo de amor, de fé, de compreensão, de fraternidade, de luz, de entendimento, de paz. Não pode haver esse entendimento hoje de tanta guerra, de tanto sangue, de tanta matança, de ser humano matando outro ser humano. E isso sendo uma coisa normal. Não pode. Precisamos infiltrar no bom sentido Jesus. E tem que ser lá de trás. Não que os mais velhos não possam. Todos nós precisamos, porque o corpo envelhece, mas o espírito é imortal. Mas é importante que a gente comece a dar atenção a essa juventude, porque ela está abrindo mão de viver a experiência na carne. E aí é óbvio que a gente sabe, e a espiritualidade nos diz, e Kardec já nos falou, que existem todas aquelas causas, né, antigas, de vidas anteriores, que vêm para a nossa vida. Existem as causas atuais das nossas dores e sofrimentos. A gente sabe disso. E aí a gente vai ver que, quando nós encarnamos, nós já trazemos ansiedade, angústia, insegurança, medos, dúvidas, incertezas. Quantos de nós não sabem de onde vem uma ansiedade? Não consegue dizer de onde vem aquilo? Um medo que não consegue estabelecer de onde vem aquilo? Uma insegurança e falta de confiança que não consegue dimensionar o que é aquilo? Não encontra nada no mundo que justifique aquilo. E a gente bem sabe que muitos de nós, antes de encarnar, temos consciência do nosso planejamento. Um tanto outros não têm consciência,
tem o que a gente chama de uma encarnação compulsória. A espiritualidade encarna aquele espírito porque ele ainda não tem condição de planejar a própria encarnação. Mas muitos de nós realizou um planejamento da atual encarnação, viu lá os pontos que precisavam ser melhorados, viu os pontos que precisam ser reajustados, viu com quem precisava ter as vivências, aqueles desafetos, aquelas relações que eram complicadas anteriores e conturbadas, aqueles momentos em que nós ferimos o outro, traímos o outro, mentimos para o outro e, de repente, planejamos uma existência atual que contemple algumas pessoas que nós temos essa dificuldade. E aí, repara, a gente já vem para a encarnação o quê? Já vem ansioso. Já vem ansioso. Olha, eu vou vir, mas eu vou encontrar aquela pessoa. Como é que vai ser isso? Vai dar certo? Não vai dar certo? Então a gente encarna já trazendo alguma coisa que a gente não sabe o que é. E nem é para saber. Porque se a gente souber, a gente foge da vivência. Aí o que acontece? Espiritualidade faz o quê? Esquecimento. Vai, tela branca e vai viver. Mas aí quando a gente encontra a pessoa, você tem uma sensação estranha, você tem uma sensação complicada. É aquele relacionamento que você tem aqueles conflitos. É a família que tem a mãe, o pai, o filho, aquele problema dentro da família. Não, meu filho é um problema, minha filha é problemática. Não tem nada de problemático. Não tem nada disso. A verdade é que há necessidade desse ajuste. Muitas vezes somos nós que ferimos aquela pessoa ali. Fomos nós que agredimos ela, fomos nós que mentimos, traímos e não fomos honestos com aquela pessoa e que hoje estamos novamente nos reaproximando para que nós possamos ter a oportunidade de perdoar, de ter paciência, de compreender. Aí cabe a utilização de quê? Da nossa inteligência. Kardec nos diz que a fé não pode ser uma fé cega, ela tem que ser raciocinada. Se a fé tem que ser raciocinada, eu tenho que pensar sobre as relações que eu tenho na minha vida. Se dentro da minha família eu tenho um filho ou uma filha que eu tenho um problema com ele, eu vou pensar e aí analisar aquela situação. Senão, eu vou só reagir. O outro me agride, eu agrido, o outro não fala comigo, eu não falo, o outro se distancia, eu me distancio e ninguém se entende, passa-se 10, 20, 30 anos, e aí a pessoa, você fala com seu filho? Não, falo com ele, tem 30 anos. Como se fosse uma coisa maravilhosa isso. Como se fosse algo, lindo isso. Não. Está perdendo a oportunidade de poder entender. Mas eu não sei o que dizer. A gente fala. Por isso Deus nos deu a fala, o diálogo, a conversa, para você sentar e procurar ver o que está acontecendo. A gente tem a capacidade de entendimento, de poder sentar, conversar e aparar as arestas. Não tá bom? Vamos ver que jeito pode dar para que isso fique melhor. Eu não sei muito bem como fazer isso ainda. Mas se você está aqui como meu filho ou minha filha, não é à toa. Não é à toa que uma pessoa nasce numa família como filho e filha. Deus não vai fazer um erro nisso. Não existe o acaso. Existe algo educativo. O que nos cabe é entender e com a nossa inteligência, e Deus nos deu, o que está acontecendo ali. Senão a gente perde a experiência. Passa a vida inteira para no final, às vezes sim, às vezes não, haver uma aproximação. Isso acontece até no final, até é bom. É bom. Mas caminha-se às vezes anos e nada acontece. E pior, às vezes fica um sentimento de ódio, de raiva, um rancor, uma coisa ruim dentro do coração. Aí você diz, mas é o quê? Seu filho? É, meu filho. Mas assim, você tem ódio dele? Tenho. Mas espera aí, como é isso? Como é isso? Filho, pai, mãe, chegam um a matar o corpo do outro, mas como o pai mata um filho mata o pai, a mãe mata o filho. Como isso?
Nós temos que parar para pensar sobre isso daí e redirecionar o caminho. Ainda mais nós que escolhemos a doutrina espírita como uma forma de lucidez. A doutrina espírita, ela nos promove o seguinte, é aquela lucidez, sabe? Que abre uma porta e diz assim, olha, está aqui. A luz é essa, o caminho é esse, as leis divinas são essas, tudo isso aqui. Agora, cada um segundo as suas obras. A doutrina espírita não obriga, não julga, não pune, não critica, não censura. Quem faz isso somos nós. Tá? Nós é que fazemos isso. A doutrina espírita é uma porta que se abre, vasta, e você tem a chance de atravessá-la, mas precisa pensar sobre isso, raciocinar, que senão a gente perde a experiência. Da mesma maneira, muitas coisas que nós vivemos, e Kardec já nos disse, têm causas atuais, lógico. A gente não fica satisfeito só em ter os problemas de vidas anteriores, a gente ainda arruma novos. Tá? E a gente faz questão de criar problemas atuais. Mas para quê? Já tem tantos para resolver, a gente ainda arruma mais nos dias atuais. Aí junta-se, isso cria mais uma bola de neve de problemas para a gente. Mas Deus também nos traz uma outra face muito bela, que é a seguinte: quantos espíritos estão entre nós que vêm numa família como educadores, orientadores? São aquelas pessoas que vêm não com uma tarefa ali expiatória, não vêm para resgatar nada um com o outro, reajustar, não. Eles vêm para ajudar. Não é? Quantos espíritos você diz assim, nossa, esse filho não tem nada a ver com esse pai, com essa mãe? Esse pai e essa mãe são pessoas calmas, tranquilas, serenas, nossa, tem uma visão, um caminho, e de repente um filho, uma filha que é o oposto, não casa uma coisa com outra. Muitas vezes, sabe o que é isso? É um espírito realmente que está desequilibrado, que está precisando de ajuda, mas que vem auxiliado por outros espíritos que não têm necessariamente uma ligação expiatória ali. Vêm como educadores, encarnam para pegar aquele espírito e dizer, filhinho, ó, o caminho é esse, o caminho da verdade, da luz é esse, nós viemos aqui para te dar exemplo. Você segue, é óbvio, se você quiser, mas nós estamos aqui com uma tarefa, a tarefa é essa, nós vamos educar você dentro da ética cristã. São valores. Nós precisamos, novamente, criar raízes em valores cristãos. Esses valores, eles são valores que têm raízes profundas. Porque os outros valores que as crianças e os adolescentes estão vivendo hoje em dia são coisas imediatistas, superficiais, que criam um parasitismo emocional, um parasitismo psicológico, espiritual. Se eu não consigo aquilo, eu desisto. Por isso os jovens estão desistindo tão rápido, não podem ser mais decepcionados. Não suportam a decepção. Não dá, não aguento, aí eu vou me matar. Não, que isso? Como se matar? Não pode. Qual é esse caminho de se matar o corpo? Não vai dar certo. Você está vivo, vai ficar vivo. Olha o sofrimento, olha o problema que arruma. Então é importante que a gente novamente traga o Cristo para a conversa, para o diálogo, para as famílias, para as crianças, para a evangelização. É fundamental e nós precisamos retornar a esse trabalho sempre. Ele não pode ser esquecido. Senão vai perder o campo fértil de nós podermos ser transformadores disso tudo, porque essa doutrina, ela é transformadora. Mas a doutrina, ela não age por si. Quem age somos nós, que estamos aqui como agentes que vão fazer justamente essa modificação. E aí, quando diante desta situação toda, eu não sei o que fazer,
Eu estou diante de um filho, de uma filha, ou de um patrão, ou de um colega de trabalho, que eu encontro nele uma dificuldade, e aí eu não sei o que eu vou fazer. Me entristeço, começo a ficar desanimado, acordo cansado. O trabalho que eu gostava tanto, agora já não gosto mais. Por que você não quer mais ir ao trabalho? O que está vendo? Não. Tem uma pessoa lá que não gosto dela, não sei, as coisas não estão caminhando. A pessoa não sabe nem explicar, mas ao invés dela buscar uma solução que dê continuidade à vida, não. Vai se desanimando, vai desistindo e vamos entrando num estado de depressão. É quando vamos deixar a nossa energia escoar, literalmente pelo ralo, sem utilizar ela para um fim construtivo. E aí não é só o espírito que adoece, o corpo vai adoecer, é óbvio. E esse quadro de depressão, ele não se instala de uma vez logo, eu estou lá no final da depressão, não. Isso é um processo, a gente tem gradações disso daí. Tem coisas que são mais leves, tem coisas que são mais moderadas, tem coisas que são mais intensas. O fato é que todo ser humano, ele tem seus momentos em que está mais para cima, daqui a pouco ele desanima e daqui a pouco ele sobe, é normal isso. A questão é nós não deixarmos esse sentimento melancólico, triste, ele aprofundar e virar alguma coisa que seja incapacitante para nós. Tristeza, normal no ser humano. Normal no ser humano, não tem nada demais. Passamos vários momentos tristes nas nossas vidas, vivenciamos aquilo e seguimos adiante. Isso é o importante. Agora, se eu encontro uma dificuldade, me entristeço, começo a me desanimar, acreditando que nada tem jeito, aquilo não tem solução, não sei para onde eu vou, e eu vou alimentando isso dia após dia dentro da minha mente, pronto. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma raiz profunda e um ninho para justamente a depressão se instalar. Que ela não se instala rápido. Não se instala. E outra coisa, a depressão, ela é silenciosa. Nunca ninguém sabe quando começou. Aí que está a questão. Uma dor de garganta a gente sabe quando começa. Uma pneumonia a gente sabe. A dengue que a gente pegou a gente sabe. Agora a depressão, quando é que começou? Não sei. Em algum momento começou. A questão é que nós precisamos estar vigilantes, como o Mestre Jesus nos diz. Fica vigilante. Não é vigilante do outro. O outro cuida de si. A gente tem que estar vigilante com a gente mesmo, com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com a qualidade dos nossos pensamentos, com o equilíbrio que a gente mantém com os espíritos superiores ou com os espíritos que querem a desarmonia ou que entram em sintonia também com depressão. Porque em nossa volta também tem aqueles espíritos como nós que estão em estado de depressão, que desencarnaram deprimidos e que não se santificam depois que perdem o corpo. Ah, ele era um depressivo, agora morreu, graças a Deus, agora está em paz. Não funciona assim. Ele continua depressivo. Só que ele vai para o mundo espiritual, outra dimensão. Tem tratamento lá? Tem tratamento. Tem tratamento psicológico, tem tratamento medicamentoso, tem todos os tratamentos necessários para o espírito, mas ele continua depressivo. Aquilo não some de uma hora para outra. Então, enquanto nós estamos no caminho, nós temos que fazer o melhor por nós mesmos. Ah, mas eu já estou velho. Não existe isso. O corpo está velho. O espírito não. Espírito não. Então tem que pensar que na hora que o corpo morrer, o que vai sair dali do espírito é o que você construiu até ali. De bom ou de ruim. Então se a pessoa puder fazer o melhor de si até o último segundo da existência, é excelente. Porque na hora que você passa para outra dimensão, poxa, fiz mais um pouco por mim, ganhei mais um pouco de equilíbrio para estar agora na outra dimensão. É essa a ideia. Não é aquela coisa, estou me aposentando, chega, acabou, agora eu vou ficar sentado vendo televisão, não tem mais nada para fazer, não preciso mais ajudar, colaborar, nem nada, acabou. Não.
Não, isso aí estagnar, separar. Não é esse o pensamento que nós devemos ter. É até o último minuto dessa existência. Aí veja como é importante que a gente vá pensando sobre as nossas existências, o dia a dia, a nossa família, como é que estão as relações, como é que está a educação, como é que está a minha vida dentro dessa família, o que eu posso melhorar. Não é a gente só achar que o outro é que tem que melhorar, porque sempre a gente acha que o outro tem que melhorar. O defeito é o outro, o problema é o outro, o enjoado é o outro é que tem um monte de coisa que não dá para suportar, mas a gente nunca olha para a gente. Mas aí Deus faz uma coisa que é fantástica. Já viu aquelas pessoas espelho que aparecem na nossa vida? Aquelas pessoas espelho, sabe o que são? Aquela pessoa que aparece na sua vida, que você nunca conheceu, não sei mais o que, né? Começa a bater um papo, coisa, de repente ela fala uma coisa sobre você, que é a pura verdade, você fica... engole aquilo seco, porque ela tocou no ponto crítico ali, e aí a gente olha assim, com que autoridade, atrevimento essa pessoa está falando isso para mim? Nem me conhece. Mas eu já fiquei queimado, já estou me sentindo mal com o que ela está me dizendo. Então é a pura verdade que ela disse. Pode até ela dizer de uma maneira inadequada, ela pode até ser ríspida, ela pode ter falado de uma forma um pouco mais agressiva, mas o fato é que, tirando tudo isso, o miolo, ela acertou. Então, essas pessoas espelho, é quando Deus coloca assim, para você olhar, ela vem e você sai incomodado. É aquela pessoa que muitos dizem assim, não quero essa pessoa no meu grupo. Tira ela do grupo, bota outra pessoa, porque essa pessoa não quer no meu grupo, não. Ela deveria ficar no grupo. Porque ela é terapêutica. Ela está ajudando a gente a melhorar. A questão é que a gente não quer. Eu só quero botar no meu grupo quem me agrade, tá? Quem tem as mesmas opiniões, seja meu amigo, maravilhoso. Vai ajudar no quê? Amar quem a gente ama é fácil. Amar aquele que a gente tem dificuldade, foi isso que Jesus ensinou pra gente. Quando ele fala de amar os inimigos, de amar os adversários, de amar quem fez alguma coisa que a gente não gosta. Não é? Aí começa o problema. Aí começa o nó que a gente dá na cabeça quando a gente tem que dizer que a gente vai gostar de alguém que a gente não gosta. Como é que fica isso? Mas são pessoas que elas, se a gente puder aproveitar, elas vão nos ajudar muito na nossa caminhada. Elas vão tocar em pontos que estão obscuros na nossa vida e que a gente não quer tocar mesmo, a gente quer empurrar aquilo até o final, entendeu? A gente não quer ouvir nada que desagrade a gente, que tire a gente dessa zona de conforto que a gente está. Só que aí a gente também não avança. Eu vou ficar na mesmice. Se eu sou uma pessoa egoísta, vaidosa, orgulhosa e não enxergo isso, e todos somos, aí vem aquela pessoa que fala que a gente é egoísta, vaidoso, orgulhoso, aí pronto, não, impossível, não, tá tudo errado. A gente quer ouvir, né, que a gente é bom, é maravilhoso, é excelente, não tem erro nenhum, é perfeito, aquela pessoa ótima, nossa. Só que isso não é verdade. Não é verdade. Né? Não tem como ser verdade isso daí, na atual evolução que nós nos encontramos. Nós estamos no caminho para nos melhorar, mas ainda falta muito. Você vê, Jesus veio, trouxe todo o ensinamento de amor, de perdão, de fraternidade, de compreensão. Né? E aí, a gente não entendeu nada, achou que aquilo ali era uma ameaça. Afinal de contas, ele estava mexendo com a cabeça de todo mundo para botar para pensar, para sentir, para raciocinar, para refletir, para pensar nos valores materiais, nos valores espirituais, que o reino dele não é desse mundo. E aí foi, diz assim, não, gente, mata ele. Mata porque não dá para ter um homem desse, não. Vamos eliminar.
porque isso está muito fora do que a gente pensa, do que a gente acredita. Eliminamos Jesus acreditando que tinha eliminado, mas não eliminou. Não é? Ilusão nossa, cabeça muito pequena, raciocínio nenhum. Não é? Se nós tivéssemos compreendido a mensagem do Cristo, ninguém teria feito o que fez. Não é? Mas o fato é que ele traz um conhecimento para nós de amor que é algo que nós ainda não conseguimos entender o que é esse amor todo. E a todo instante ele fala sobre isso. Então hoje eu acho que a humanidade está precisando muito de uma coisa que ele falou, que era a pacificação, a paz. O ser humano precisa pacificar o seu espírito e o seu coração. Parar de guerrear um com o outro, de lutar um com o outro. Isso não tem o menor sentido. A gente precisa pacificar os nossos corações e transmitir essa mensagem de paz para quem estiver próximo a nós. Não é transmitir a mensagem de mais luta, de mais briga, de mais desentendimento, de mais isso. Não, é o contrário. Nós precisamos acalmar isso tudo. Lembra de Jesus quando ele foi ser preso? Que vieram os soldados, que vieram os judeus, que se aproximaram, estava lá o servo Malco, e aí Pedro tira a espada, corta um pedaço da orelha de Malco. Está lá na Bíblia. Jesus fala o quê? Vamos pegar a espada, vamos todo mundo lutar, não me deixa levar, não me deixa ser preso nesse momento, vamos começar uma guerra, uma luta aqui. Ele tinha que ser coerente com o que ele ensinava. O que é que ele falou? Embainha a tua espada, porque eu tenho que seguir o que meu pai determinou. Pronto. Não houve luta, não houve derramamento de sangue, e ele exemplificou naquele momento o quê? A paz. Porque ele estava ensinando aquilo. Como é que ele ia ensinar outra coisa naquele momento? E ele se deixa crucificar por quê? Foi uma maior atitude de amor que ele tinha que dar naquele momento, que era assim, não tinha como mudar aquilo. Ele até poderia mudar tudo, mas ele estava ensinando. Então ele se deixou crucificar. E no final ele dá a maior demonstração de amor, quando ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é a maior demonstração de amor de alguém. Ele não guardou nenhuma mágoa, nenhum ressentimento ali, crucificado, e começou a gritar, isso, vocês me traíram, não sei o que. Nada disso. E naquele momento, ele não estimulou em nenhum momento na via crucis dele a ninguém brigar, a ninguém lutar, a ninguém reagir. Ele demonstrou que essas questões são resolvidas com amor, sinceridade, honestidade, autenticidade aos valores. E ele foi até o fim. Essa mensagem é a coisa mais linda que ele deixou. Jesus, em nenhum momento, ele deixou de ser sincero, autêntico, verdadeiro, honesto com tudo o que ele pensava. Ele foi sempre correto dentro do que ele ensinou. Mas ele nunca ensinou dentro de magoar ou ferir o outro. A gente quando, né? No nosso mundo a gente ouve muito assim, eu vou falar umas verdades para aquela pessoa. Eu vou lá, vou dizer, ela está precisando ouvir umas verdades. Muitas vezes tem coisas verdadeiras no que você quer dizer para a pessoa, mas na hora que você diz isso, você já não está imbuído de amor nem de caridade. Você está imbuído de um sentimento de ferir o outro. Você pode até dizer alguma coisa verdadeira, mas você quer chegar lá e machucar aquela pessoa, e ferir aquela pessoa. Jesus não ensinou isso. Então não é para falar nada. Também não foi nada disso. Jesus ensinou, educou, para que a gente possa transmitir isso tudo, mas de uma maneira amorosa e caridosa. Aí muda tudo. É quando você ensina, corrige, educa, traz a disciplina necessária, mas com amor. Isso a gente ainda não aprendeu. Porque nós somos ou 8 ou 80. Tá?
A gente ainda não encontrou esse meio termo, mas vai ter que aprender. E é justamente testando. Se a gente faz alguma coisa demais, aí volta atrás, pede desculpa. Desculpa, eu exagerei, não era para ter dito isso tudo, de repente, né? Podia ter falado de outro jeito. Você exagerou, não sei o quê, e vai conversando até se achar o caminho. Também não falar ou não corrigir também não é bom, porque parece que aquilo que está acontecendo é normal e tem que ser daquele jeito. Também não é bom. Jesus ensinou o seguinte: educa, corrige, reajusta com amor. Com amor. E ele semeou todos os valores que ele quis. Não foi isso? Perdoa teu irmão tantas vezes quantas forem necessários. Não tem outro jeito de resolver isso. Aí o ser humano vai diante dessas situações, vai ficando triste, desanimado, deprimido, e aí chega num determinado ponto que ele acha que a solução é acabar com a vida. É como se estivesse aqui, olhando para a parede, e aí a gente não vê outra opção. Quando eu encosto na parede e fico olhando para a parede, eu estou vendo o quê? Nada, só a parede. Qual a opção que eu tenho? Ficar olhando a parede. É assim que a gente se coloca quando a gente se deprime e vai até um estado em que a gente acha que o suicídio é a solução. Só que quando você olha para a parede, se você parar para refletir sobre a sua vida, sobre todos os valores cristãos, sobre tudo que Jesus nos ensinou, aí você tem condição de virar e olhar para esse mundo e ver a dimensão que existe aqui de vida. Essa é a questão. A questão quando a gente opta pelo suicídio é porque a gente só está vendo uma coisa muito fechada, muito limitada da vida. Precisa virar, precisa olhar. E aí o papel de cada um de nós, enquanto cristão, é fundamental. Mas eu não estou capacitado para conversar com uma pessoa que esteja deprimida, com uma pessoa que esteja pensando no suicídio. Todos estamos capacitados. Todos. Desde que a gente abra o coração e se coloque à disposição do irmão. Desde que a gente se coloque numa posição de ouvir o outro. Desde que a gente se coloque numa posição amorosa e afetiva de abrir o coração e acolher aquela pessoa. Porque, como eu falei, muitas vezes a pessoa está deprimida, está de um jeito que a gente muitas vezes não quer conversar. Não vou conversar não. A pessoa está muito para baixo. Deixa ela. E aquele momento é importante de você conversar. Mas eu não sei o que eu vou dizer. Não precisa dizer muita coisa. Escuta ela, acolhe ela. Muitas vezes é você ouvi-la, você dizer umas palavras de conforto para ela, você abraçar aquela pessoa. Sabe por quê? O suicídio já se viu que para a pessoa chegar ao suicídio, ela tem uma chamada coisa ambivalência. O que é ambivalência? Eu não decido logo que eu vou me matar hoje, não. Eu penso naquilo um monte de vezes. Eu quero me matar, eu não quero. Eu quero me matar e eu não quero. Eu quero me matar e eu não quero. Eu fico numa ambivalência. Então, se eu tenho uma ambivalência que nem uma montanha russa, e entra alguma pessoa e ajuda a quebrar isso daí, está feito. Está feito. Agora, se a gente se afasta dessa ação cristã, a gente está se omitindo em poder ajudar naquele momento. Então, qualquer um de nós, na rua, num local público, às vezes a gente encontra pessoas em estado de sofrimento e dor. Não importa o local onde a gente esteve. Jesus ensinou isso. Várias vezes, até quando questionaram ele sobre o sábado, não é? O sábado não pode? Não pode? Por que não pode? É qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar. A caridade não tem lugar para ser realizado, não é só dentro de uma instituição religiosa. É na nossa vida que a gente está lá fora que acontecem os mais importantes momentos para que a gente possa realizar isso. E a gente muitas vezes deixa a oportunidade passar. Ela bate, mas a gente não abre a porta. Aí ela vai embora. Aí depois, quando a gente desencarna, não, mas ninguém nunca me apareceu. Sim, apareceu um monte de vezes. Mas você não aproveitou. Ela vinha e ia, vinha e ia, vinha e ia, vinha e ia. Ah, não, mas é muito difícil atender esse tipo de pessoas. É difícil. Mas todos nós somos difíceis. Quem aqui é fácil?
Não existe ninguém fácil aqui. Todos nós temos a nossa problemática, todos nós temos a nossa perturbação, todos nós temos os nossos conflitos, todos nós temos inseguranças, dúvidas. Nós temos tudo isso dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. A questão é que a gente precisa cada vez mais se conhecer, pensar, refletir sobre o que Deus nos deu na vida. Repito, ninguém está no lugar que está por acaso. Não existe essa possibilidade de que tenhamos sido colocados na família errada, no lugar errado, nisso errado. Não, estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Aí é que a gente tem que pensar e vendo como é que a gente vai aproveitar essa vida. Senão, a gente vai desperdiçar uma existência inteira porque a gente acha que não deveria estar ali. Eu deveria estar vivendo com outra família, eu deveria estar vivendo em outro país, eu me sinto melhor morando no Japão, eu me sinto isso. Espera aí, calma, você veio para o Brasil. Você está no Brasil, o que você quer fazer no Japão? Se você tiver que ir para o Japão, você acabar indo para o Japão, mas não fica angustiado em ir para o Japão. Tu nasceu no Brasil, aproveita o momento que você está no Brasil, o melhor que você tem no Brasil. Se você tivesse que ser japonês, Deus ia botar você no Japão. A gente sente essas inadequações porque a gente muitas vezes quer fugir do nosso compromisso que a gente assumiu. A gente quer tentar alguma coisa diferente, conhecer coisas diferentes. Olha, a gente já teve centenas, milhares de encarnações. A gente já rodou esse mundo inteiro. Já teve várias experiências. Aproveita a atual. A atual é essa, que estamos aqui. Não precisamos querer fugir dela para um outro local. Se tivermos que ir para outro local, vamos de uma forma espontânea, natural, vamos ser levados para lá, que a espiritualidade vai nos guiar. Agora, quantas pessoas entram em conflito com esse tipo de situação? Fica muito conflituoso, fica muito sofrido, fica uma coisa tempestuosa. Para quê? Calma teu coração, calma teu espírito, porque é aqui mesmo que você tem que estar, tem que viver com essas pessoas. Viva da melhor maneira possível. Imagina Jesus nasce lá, aonde ele nasceu, no estábulo, no meio dos animais, naquela pobreza toda. Depois filho de carpinteiro. Depois vai pregar. Não tem nada material. Prega pelas ruas, das cidades. Não tem nenhum título. Ele demonstrou para a gente que esses não são os valores realmente, os valores importantes são do espírito. Então, mais uma vez, nós que temos esse discernimento acerca da doutrina, precisamos compreender o quanto é importante que a gente estimule estender as mãos para aqueles que estão necessitados nos momentos mais difíceis da vida. Para aquele que se encontra numa situação de depressão, para aquele que pensa no suicídio, para aquele que já tentou e não conseguiu, que a gente estenda a mão, conversar, falar sobre essas coisas, não estimula as pessoas a fazerem, não. Pelo contrário, ajuda elas a entenderem que elas têm uma vida para viver. É isso que a gente precisa levar para as pessoas, que elas têm uma vida para viver, para quem já tentou. Porque muitas vezes tem a ideia de, eu vou falar isso, ela vai querer fazer. Não, você não vai falar para ela fazer. Você não vai sentar para conversar para dizer para ela fazer. Você vai sentar para conversar para saber o que está doendo dentro dela. Você vai sentar para conversar para entender o que está se passando com ela, para ela ter essa opção e demonstrar para ela que a vida dela vale a pena sim, que é bela, que é bonita, que é uma bênção de Deus e que ela tem muita coisa para realizar nessa vida aqui. É isso que a gente tem que levar. Por isso, falar é importante. Um dos maiores erros é não conversar sobre isso. É ficar fechado, calado, deixa lá quieto, não conversa não. Deixa quieto. Parece uma coisa... Não. Tem que conversar, tem que falar. Vai lá, chama a pessoa, conversa, abre um espaço, estabelece, não quer no primeiro momento, tem que voltar. Se precisa de ajuda, ajuda. Vamos lá, é psicólogo, é fulano, é ciclano. Vamos lá, vamos ajudar, vamos criar uma rede de auxílio, vamos unir forças para que ajude essa pessoa a sair dessa condição.
Eu, se tivesse numa condição dessa, ia querer muito a ajuda das pessoas, ia querer muito mesmo que as pessoas estendessem a mão para mim e me auxiliassem, porque é muito doloroso isso, é muito difícil mesmo. E a pessoa, depois de um tempo, ela não sabe mais o que vai fazer. Ela está tão perdida na cabeça que ela não sabe mais para onde ela vai. Por isso acaba tendo essa opção infeliz. E se nós estamos naquele momento com mais clareza, mais lucidez, que a gente possa pegar na mão do irmão e dizer, meu irmão, vem cá, vamos conversar, vamos falar. Vem cá para a gente poder conversar um pouquinho, o que está acontecendo com você. Eu posso não saber totalmente como vou te ajudar, mas a gente procura, né, a ajuda que você possa ter nesse momento. Isso é uma atitude cristã. Isso é importante que a gente entenda, compreenda e que possa se empenhar em realizar isso, se não realizamos daqui hoje, que possamos pensar em realizar isso daqui para frente. E que, meus irmãos, Jesus possa realmente ser esse modelo, esse guia para todos nós, e que a gente leve Jesus para as nossas famílias, para as nossas casas, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os jovens, novamente conversar sobre esse modelo e guia de amor, de fé, de compreensão, de luz. Precisamos falar de Jesus novamente com todas as pessoas. Isso é importante e não deixarmos que esse tipo de informação pelas mídias, pela sociedade, né, massifique a mente do ser humano, principalmente do jovem. Que a luz do Mestre esteja em nossos corações. Muita paz.